Olá, graça e paz a todos. É uma satisfação estar recebendo você aqui no canal Escatologia Plena. Você que está entendendo, o quanto é relevante o entendimento da escatologia bíblica como já consumada para a fé cristã. Estamos aqui desenvolvendo uma série de estudos importantes que apresentam subsídios onde atestam que não haverá de forma alguma uma ressurreição do corpo físico no futuro qualquer, como tem se ensinado aí, como se ensina a tradição religiosa. Não haverá ressurreição do corpo físico. Após uma sequência de 2 vídeos que tivemos aqui falando sobre Himeneu e Fileto, hoje, no 8º vídeo, estaremos tratando sobre Jesus, as primícias do que dormiam. O texto que usaremos é o de 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 20 ao 23. Diz a palavra: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então vejam bem, que coisa interessante que encontramos aqui nesse texto. O apóstolo Paulo, ele disse aos irmãos de Corinto, estava falando sobre a esperança cristã quanto à ressurreição nessa ocasião. Ele disse que Jesus, ao ressuscitar, se tornou o quê? As primícias dos que dormiam. Se o apóstolo Paulo estivesse levando em conta a natureza física do Senhor Jesus, ele obviamente estaria entrando aqui em grande contradição. Por quê? Porque Jesus não poderia ser considerado as primícias levando em conta a natureza física da sua ressurreição, uma vez que ele não foi o primeiro homem físico a surgir na terra. O primeiro homem, as primícias da criação, levando em conta o homem, foi quem? Adão. Então Jesus não seria as primícias, porque as primícias do homem, levando em conta a natureza do corpo físico, foi Adão. Então não era disso que o apóstolo Paulo estava falando. Não tem nada a ver com a natureza do corpo físico, tá certo? Paulo, quando falou de Jesus como as primícias dos que dormem, com certeza ele se referia a Jesus num corpo glorificado, um corpo celestial. E por isso Jesus as primícias dos que dormiam. A palavra primícias no grego, ela é aparchê, denota oferta das primícias ou dos primeiros frutos, fazer um começo, oferecer os primeiros frutos. Esse é o entendimento que temos da palavra primícias no grego. A palavra primícias aparece aqui no plural, no português, mas no grego ela sempre está no singular. Isso é muito importante entender, porque há um sentido para isso, quando a Bíblia é traduzida do grego para o português, a palavra primícias, ela aparece no plural e fica meio complexo. Jesus, as primícias, como é que fica isso? Mas no grego, ela é no singular, porém há um significado para isso. O sentido é apresentar Jesus como o primeiro dos primeiros frutos. Jesus, ele foi a primícias dos que dormiam. O versículo 23 expressa bem isso, Cada um, porém, por sua própria ordem. Olha a ordem, ainda que Jesus ressuscitou, porém, ele foi o que? Primeiro. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo, as primícias, o primeiro dos primeiros, Levando em conta aqueles que estavam no Hades, que também ressuscitariam, na vinda do Senhor em glória. Porém, Jesus, ele foi o primeiro dos primeiros. É isso que o texto está apresentando. Depois, os que são de Cristo na sua vinda.
Aqui temos mais uma referência da ressurreição que, obviamente, ocorreu na sua vinda. Essa palavra vinda no grego é parúsia. A mesma palavra, parúsia, que aparece em Mateus capítulo 24, versículo 27. Mateus capítulo 24, vamos ver aqui o texto, tá? Mateus capítulo 24, versículo 27. Poderíamos utilizar aqui várias referências desta palavra, mostrando que está ligado com aquela de Jerusalém, o retorno de Jesus e assim a ressurreição dos mortos, tá? Não é invenção, não é uma criação particular, não é uma interpretação particular minha, tá certo? É a interpretação peculiar da própria palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Isso está bem claro. Mateus capítulo 24, versículo 27 diz: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Qualquer estudante da Bíblia, né, é sério, ele vai entender que essa passagem está ligada, né, àquela de Jerusalém ocorrida em 70. Aqueles, né, o que diga que até o verso 34 se refira de Mateus 24, né, do versículo 1 até o 24, se refere àquela de Jerusalém. Aqueles que costumam separar, né, a vinda de Cristo, que ocorreu em prol de julgar Jerusalém, com a outra vinda de Cristo, que ocorrerá, né, entre aspas, porque assim a tradição tem ensinado, como os passagens preteristas, voltará para tratar da questão da restauração de todas as coisas e encontrar com a igreja em poder e glória. Então, se eles assim consideram que até o versículo 34 se refira àquela de Jerusalém, então fica mais uma vez, né, provado que eles estão em grande contradição, porque no versículo 27 está falando da vinda do Senhor como um relâmpago e que objetivamente, né, que claramente se relaciona àquela de Jerusalém que ocorreu em 70. Então é por isso que afirmamos, sem medo de errar, que relacionar a ressurreição dos mortos com aquela de Jerusalém, por conta de Jesus ter vindo também nessa ocasião, está de acordo às sagradas letras, está de acordo com Jesus, está de acordo com a Bíblia. Então Jesus foi as primícias dos que dormiam no Hades. Isso é muito importante entender, levando em conta o corpo de glória, porque não há coerência conciliar o corpo físico de Jesus, né, o fato de ser essa aparição de Jesus como as primícias. Está bem claro. Espero que você esteja entendendo aí, né, essa questão de Jesus estar sendo apresentado pelo apóstolo Paulo como as primícias dos que dormiam. Isso não tem nada a ver com a sua aparição naquilo que a tradição ensina no corpo físico, terreno, material. Pelo fato de ele ter assim ressuscitado, né, e aparecido aos discípulos no primeiro momento da sua ressurreição. Mas não permaneceu assim, já falamos disso aqui. Vamos fazer uma comparação aqui. Vamos fazer uma comparação aqui simples, né? Para que você possa ter uma ideia do que estamos falando, né? Vamos levar em conta os grãos de feijão. Você pega os grãos de feijão e os jogam na terra. Joga aqueles grãos de feijão na terra. Pouco tempo depois, elas começam a germinar, não é verdade? Pouco tempo depois, elas vão começar a germinar e elas vão começar a mostrar uma certa estrutura. Eu pergunto, germinou grãos ou uma nova planta? Qual era o formato dessa nova planta que foi germinada? Será que ela tinha a mesma aparição de grãos como fora anteriormente? Obviamente não. Nova planta surgiu, né? Surge ali daquela germinação uma nova planta. Podemos chamar essa nova planta de primícias, pois se fez daquela planta um novo começo.
Então esse é o entendimento da questão. Esse é o entendimento que queremos passar para vocês dentro desse ponto, né, desse tema, Jesus, as primícias dos que dormiam. Dormiam porque depois de 70 já houve a ressurreição dos mortos em nome do Senhor Jesus. Então esse é o entendimento que queremos passar. Que aqueles que ressuscitaram, assim como Jesus, ressuscitaram em um corpo celestial, sendo que Jesus foi o primeiro dos primeiros. Tá certo? Obrigado pela tua participação. Não deixe de dar o teu like nesse vídeo. Você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações assim que disponibilizarmos novos vídeos aqui no canal. Estamos numa proposta de todas as quartas-feiras disponibilizarmos um vídeo, né, dentro dessa série. Não haverá ressurreição do corpo físico e é muito importante que você esteja, né, atento. Então é só ativar o sininho das notificações aqui do nosso canal, tá certo? Obrigado pela tua participação mais uma vez, um abraço e até a próxima oportunidade. Graça e paz!